nos dias de hoje, não tem como você dizer assim, não, mas eu vou andar retamente, vou ter um casamento abençoado, vou viver bem com meu esposo, vou curtir a vida, mas sem buscar a Deus. Não vai dar certo. Não dá. Porque o que nos sustenta é a bênção de Deus. Amém. E se você perder a bênção de Deus, você está perdido. Então eu preciso da bênção de Deus no meu casamento, eu preciso do livramento de Deus, né? Porque Deus é quem nos livra, nos guarda, nos protege. E nas investidas do inimigo, ou seja, quando as mulheres vierem para mim, Deus vai me livrar, vai me guardar, vai me sustentar, porque eu estou buscando a Ele. Mas se eu estou afastado de Deus, na primeira tentação eu caio. Por quê? Porque são muitas ofertas, né? São muitas. E boas, não são ruins, não. Então eu já tenho experiência com isso, já passei por isso, venci, graças a Deus. Hoje eu estou vacinado, né? Mas quem não é vacinado cai. Né? Às vezes o camarada ele tem um comércio grande e aí aparece uma outra bonita, ele cai na lábia da outra e acaba, por conta disso, destrói o comércio, as coisas vão indo de mal a pior e arrebenta a vida da pessoa toda, destrói família, destrói amizades, né? E enfim, isso é terrível, isso tem acontecido muito no dia de hoje. Isso é uma coisa que a gente sabe que tem acontecido demais, né? Casamento destruído, vidas destruídas, e isso tudo por quê? Porque a pessoa não está buscando a Deus, né? Tá Não longe. está envolvido com as coisas de Deus. Porque quem está envolvido com as coisas de Deus e busca fielmente ao Senhor, ele vence esse mal. E é de preferência que ele esteja vacinado. Não é porque o camarada é crente ou está na igreja que ele vai vencer o mal, não. Ele tem que estar vacinado já. Ele tem que estar nos pés do Senhor. É o único jeito. Não é porque o camarada, eu estou na igreja, sou crente, eu estou livre desse mal, isso aí não acontece comigo. Não, ele pode cair sim, qualquer um pode cair. O único jeito que faz com que a pessoa não caia, esteja firme, é se ele estiver nos pés do Senhor. O que significa estar nos pés do Senhor? Estar em comunhão, buscando a Deus todos os dias e vigiando. Porque a Bíblia diz que nós devemos vigiar. Vigiando, ou seja, quando surgir a situação, a menina bonita chegou e tudo mais, a pessoa já corta. A primeira situação já corta. Porque se você deixar a primeira situação, na segunda você não consegue mais cortar. É verdade. Porque aí é bom demais, a coisa está ficando muito boa, e aí você já entra sem querer, né? Porque na verdade esse tipo de coisa ilude, fantasias, né? O homem fica iludido. Daqui a pouco ele vai, depois que acontece, já E foi. agora? Não. Mas antes que aconteça, na primeira oportunidade, na primeira conversa, na primeira tentação, você já tem que cortar. Pronto. Se você fizer isso na primeira, dá certo. Mas se você deixar passar a primeira, a segunda, na terceira você já era. Então é por isso que nós temos que estar o quê? Vigilantes, em alerta e vacinados. Vacinado. Ou seja, Deus te protege, por exemplo, Deus me protege, Deus me protege, Deus me guarda, me livra dessas coisas. Mas eu tenho que vigiar. A Bíblia diz que nós devemos fugir desse tipo de coisa. Nós não temos que enfrentar. Ou seja, se surgir uma oportunidade, uma mulher, sei lá, alguma coisa dando um mole, ou seja o que for, a gente tem que fugir. A Bíblia não manda a gente enfrentar. Não enfrente e vença, não. Fuja. Ou seja, surgiu a oportunidade, corra. Corra. É o único jeito. Porque se você for tentar, não, eu vou enfrentar porque eu tenho a palavra, não, porque Deus está comigo, eu vou enfrentar porque eu venço esse mal. Se você for, você cai. Mas se você fugir, você vence. O único jeito é fugir. Então, estando você vacinado, nos pés do Senhor, em comunhão com Deus, buscando a Deus, você vence todo esse mal. Amém. É o único jeito. O único jeito é desse jeito. Então, se apegue com Deus, busque a Deus, ande com Deus, esteja sempre em alerta, ouvindo a palavra de Deus, né, que vai lhe ajudar muito. E não esqueça, não perca o temor de Deus, porque quando você perde o temor de Deus, você faz tudo que não presta. Então nós, todo ser humano, né, nós somos muito fracos. Para esse tipo de coisa, então o homem é fraco, é frágil. E se ele perder o temor de Deus, acabou-se. Verdade. Então não perca o temor de Deus. O que é o temor de Deus? É aquele... para que a gente entenda melhor, vamos chamar de medo, mas não é bem medo, né? Porque acho que medo é uma palavra muito... Vamos usar esse nome para você entender melhor, né?
uma linguagem bem popular. É aquele, o temor de Deus é aquele medo, ou seja, eu vou fazer isso, mas Deus, aí já, isso é o temor de Deus. Quando você perde isso, aí não tem quem te seguir. Porque se você não tem temor de Deus, você dá um calote na É esposa, desse jeito. enrola ela, manda ela passear e dá um jeito. Ela não vê, você, tá, ela não vai saber de nada, tá tudo certo. Aí porque você perdeu o temor de Deus. Isso. Mas se você tem o temor de Deus, você diz, eu não posso. Não é pela minha esposa, é porque tem um Deus que eu sirvo, tem um Deus que eu busco e eu conheço a palavra. Não tem como, porque você tem o temor de Deus. Mas se você perdeu o temor de Deus, pela esposa você faz qualquer besteira. Então por isso que é importante o temor de Deus, buscar a Deus. Então você que é mulher, está ouvindo o programa, incentive seu esposo a buscar a Deus, para ele ser melhor para você. Né? É isso mesmo. Agora, sabe o que foi que eu lembrei agora, você falando disso? Eu lembrei da história de José. José do Egito. Quem já ouviu falar da história de José, que os irmãos venderam ele, tal, 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 e ele foi vendido como escravo e foi para a casa de Potifar, né? E onde a esposa de Potifar, muito bonita, muito, muito linda. No, Mulherão, né? mulherão, acho que seria até aqueles avião, porque as mulheres antigamente, essas meninas que eram esposas desses homens, né? Elas tomavam banho com aqueles perfumes, aquelas, né, as iguarias, tinham boa comida, tinha uma pele bonita, o cabelo certamente era muito linda. E o que aconteceu? Ela queria ter alguma coisa com José, né? E José era solteiro. Olha só, José era solteiro, ele não era casado. Ele era solteiro, mas ele tinha um temor do Senhor. Como você falou, ele tinha um medo de pecar contra Deus e também contra o seu patrão, né? Ela é a esposa do patrão, ou seja, ele era escravo daquele homem, daquele senhor. E realmente hoje em dia acontece muito isso. Essa semana foi muito engraçado, eu passei sempre a gente trabalhando no centro e tal. E a gente, de vez em quando, a gente vê umas picuinhas, umas setas, né? E eu estava fuçando um pouquinho o meu Facebook, faz uns dias isso, eu até contei aqui, eu não sei se você está lembrado, né? Mas acho que você está lembrado. Que eu contei, e aí entrou uma pessoa no meu Facebook, né? Boa noite, eu fui botar, nem lembro mais como é que foi. Você é muito bonita, não sei o que lá. E eu disse, tá. Puf, tirei ele, excluí do meu Facebook. Por quê? Porque são setas. E vem de vez em quando. Então você que é mulher também, vem pra mulher também, né? Não é só para o homem. Ninguém está livre desse tipo de coisa, Para as né? mulheres também. Nos dias de hoje E tem que outra vigiar. coisa, ele ficou dizendo que eu era linda, muito não sei o quê. Mãe de 2 filhos, uma mulher bem resolvida, glória a Deus por isso. Meu marido, um gato, não preciso de outro, não. Podia vir até com um carro novo, seja lá com o que for. Mas eu prefiro estar com meu esposo com uma bicicletinha. Porque Deus escolheu ele para mim e até hoje eu tenho sido feliz com ele, né? Então, essas coisas, como ele falou, temos que ser bem resolvidos. Casamentos têm que ser resolvidos. Ou seja, eu confiar no meu esposo e ele confiar em mim. Isso é uma parte da maçã, né? Então, a gente se combinam e se completam. Por isso que se diz casamento, é uma união, é uma aliança, né? Essa aliança, né? Essa aliança que eu estou aqui no dedo. E você, quando quebra essa aliança, não tem mais confiança. Eu conheço várias mulheres que aconteceu isso e voltou para seus esposos, mas ainda continua com o pé atrás, como se diz, né? Porque não confia mais. Então, é como ele diz, a quebra da aliança é muito, muito forte. Ele trava o relacionamento com o esposo e a esposa. Então, peça para Deus abençoar seu casamento. Sempre, todas as madrugadas, quando eu acordo, eu sempre digo, Senhor, abençoa meu esposo, né? Para que nenhuma cilada do inferno venha atingir nosso casamento. Inclusive, veio até um pastor de João Pessoa, eu nem esperava por isso. E na oração ele falou: Senhor, abençoa esse casal, que nenhuma seta maligna venha atrapalhar esse casamento. E eu falei, poxa, que coisa bonita, nunca vi isso assim, ninguém veio para mim orar assim, mas era Jesus confirmando isso no meu coração. Continue, minha filha, orando, né? Porque a gente sabe que o inimigo trabalha. A Bíblia diz que o nosso inimigo ele anda derredor, ele anda arrodeando, né? Procurando a brecha. Então a gente tem que fechar as brechas. Você que é mulher que está me ouvindo hoje, fecha as brechas, né? Se faz tempo que você casou, se seu marido está um pouquinho gordo, mudou um pouquinho, lembre quando você casou com ele, que era um príncipe. Continua sendo aquele príncipe maravilhoso, muito mais bonito agora, né? Eu sempre digo, hoje, graças a Deus, sou muito feliz com meu esposo. Quando eu casei com ele, ele era magrinho. Hoje tá aí gatão, bonito. E eu sempre dizendo, Senhor, aumenta mais o meu amor por ele, né? Mas também aumenta o temor do Senhor no meu coração. Porque se eu não pedir isso também, eu não vou ter respeito pelo meu esposo. Então, isso é uma parte muito importante para a esposa. Porque ele vive trabalhando. Seu esposo está trabalhando, não está nem preocupado, né? Mas você que é esposo que está em casa, ou que você trabalha, diz, Senhor,
onde ele estiver, meu Deus, abençoa ele, livra ele do homem mau, da mulher mau, porque existe, como ele falou, existem pessoas que querem destruir os casamentos, usada, não é que é a pessoa, mas a pessoa é usada pelo inimigo para tentar destruir os casamentos. Né? A palavra de Deus, como ele falou, a gente sempre diz, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida. Então peça para Jesus. Esse nome tem poder para restaurar casamentos, né? Para unir o casamento. Se o seu casamento está frio, né? Aquela friagem, se vocês dois já não se encontram mais, não né? Como esse casamento, não estão mais aquele casamento no fogo. Peça para que Jesus acenda o seu fogo pelo seu esposo. Às vezes está morgado, né? Como diz o jovem aí, casamento morgado. Peça para que Jesus acenda o fogo. Começa as brasinhas a partir de hoje. Senhor, meu casamento a partir de hoje vai mudar, né? Essas dicas foram muito boas, até para mim, né? Porque a gente está aqui falando, mas a gente também aprende, né? Com o que a gente fala. E às vezes o que acontece? Às vezes você diz, poxa, meu casamento estava indo tão bem, tão bom, até 2 anos atrás, até um ano atrás, até certo tempo. Mas de um certo tempo para cá, a coisa começou a esfriar, ficar ruim, azedar, tudo dar errado. Antes estava tudo certo, agora está dando tudo errado. Eu não entendo o que está acontecendo. Olha, veja bem, uma das coisas que prejudica também o casamento, sabe o que é? É quando o esposo, às vezes até a esposa também, ele começa, a internet hoje você sabe que é uma coisa maravilhosa. Tudo tem de bom como também de ruim. De ruim. Ele começa a viajar muito na internet e aí começa a mexer em sites pornográficos, né? Coisas que não é legal. Então ele acha bonito e acaba funcionando naquilo, e poxa, que coisa boa, aí vai funcionando, ou até mesmo a esposa, ou até mesmo os dois ficam funcionando, a gente sabe que existe casos. O problema da pornografia na internet, ou seja, onde for, é que é uma porta do mal que abre caminho, abre acesso às forças do mal a entrar no casamento. Então, um exemplo. Você é esposa, você não mexe com isso, você não está nem aí para isso. Mas seu esposo, por uma razão ou outra, começou a mexer na internet e por uma razão ou outra começou a dar lugar a esse tipo de coisa. E a visitar esses sites, né, que existem muitos. Muito. Então começou a funçar aquilo ali. E sempre vendo uma coisa ou outra. Então ele vendo esse tipo de coisa, ele está abrindo uma porta espiritual que está dando brecha para o inimigo entrar no casamento. E o inimigo entra como? Sorrateiramente, uma vez que ele envolvido com essas pornografias, entra um espírito que vai agir no casamento, trazendo frieza, trazendo confusões, desentendimento, e aí vai enfraquecer o casamento. Então isso é uma porta. Então, se você sabe que seu marido está mexendo ou envolvido com coisa de internet pornográfica, já fala com ele, vacina ele. Diz, meu filho, não entra nessa não. Porque isso é uma porta aberta para o diabo entrar espiritualmente no casamento e fazer a festa. Aí vem as consequências, que seria o desânimo, o desentendimento, a coisa não está rolando mais, perdeu a graça, né? Então tudo isso são problemas causados porque entrou uma força do mal através da internet. E você sabe também que é o seguinte, naquelas horas que passam aqueles filmes, né, as mulheres são totalmente preparadas para isso, né? Como a gente tem um estudo sobre isso. Totalmente preparadas, com muito óleo, com muito brilho, muita luz, muita ilusão, porque isso não existe, né? Não existe. Então o inimigo faz o quê? Ele coloca ilusão no seu esposo. Então, aí ele vê aquela coisa bonita lá, perfeita, porque tudo é perfeito no Tudo vídeo. é perfeito. E aí quando chega em casa ou com a esposa, poxa, a esposa tá com uma preguinha, não é tão bonita quanto aquela que eu vi na internet. E aí começa o esfriamento, né? Então o inimigo tem uma brecha muito grande para entrar. E daí ele começa a causar esse tipo de coisas que vai prejudicar o casamento. Por quê? Porque houve uma brecha, o inimigo entra e começa a azedar o casamento. Então, se por um acaso você notou isso, né, no seu esposo ou junto casal, verifique isso aí. Porque isso é uma brecha. E você tem que fechar essa brecha. Por isso que eu digo a você, nós temos que buscar a Deus, temos que ir à igreja, temos que
se voltar para as coisas de Deus, porque se não se voltar para as coisas de Deus e entrar num caminho desse, de, por exemplo, pornografia na internet, isso é uma coisa que é um mal sem fim. Isso. Porque se você não sabia, esse é um mal do século, sabia? Tem muita gente envolvida nisso. E é um mal sorrateiro, porque ninguém vê, né? Porque não é uma coisa grave, grande. Então, é uma coisa que entra sutilmente, sabe? Ah, mas eu só vejo. O que é que tem na internet? Eu só vejo as fotos de mulheres, de coisas aqui, mas isso é besteira. Eu até vejo para me incentivar e fazer com você, né? Não Vá entre nessa, nessa. não. Porque tudo aquilo que for pornográfico que está na internet tem um espírito maligno por trás. A partir do momento que você vê, ele entra e aí ele começa a agir na sua vida. E aí as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque entrou uma força do mal. Então você tem que cortar o mal pela raiz e buscar a Deus, né? Claro, tem que buscar a Claro. Deus para Deus, sabe, santificar. Porque isso é um mal que tem acontecido muito. Muitos casamentos têm sido destruídos por causa disso. É verdade. O casamento tá tudo bom. Aí o camarada vai, funciona na internet e encontra lá uma coisa bonita. Aí dali ele parte, então ele entra. Aí ele entra nesse mundo, esse mundo sujo, né? Um mundo terrível, que o inimigo aí abraça mesmo. E aí É uma ele cilada envolvido. mesmo. É uma cilada do inimigo. Então, se você vigiar, você não cai nessa. Né? Fique vacinado. E você, esposa, que notar alguma coisa assim, de uns tempos pra cá, ele ficou assim. Eu noto que, no caso, só foi ele. Então você já vigia e ora. Se puder falar com ele a respeito, perguntar, e se ele confirmar que está vendo essas coisas, olha, então o mal entrou por ali. E aí você vai ter que ajudá-lo para que ele possa vencer. Porque isso é uma doença, sabia? É uma doença. Quanto mais você vê, mais você quer ver. Quanto mais você se envolve, mais você quer se envolver. Quanto mais você. Aí depois que você está envolvido, aí é uma droga. Porque a droga funciona o quê? O cara experimenta. É verdade. Ele A gosta. primeira é grátis. Aí ele diz assim, não, na hora que eu quiser parar, eu paro. Porque aqui eu sou forte. Só que depois de um certo tempo ele não consegue mais parar, porque ele fica viciado. Então a droga vicia. Ele não tem mais controle. A mesma coisa é essas coisas de internet. Coisas sujas de internet. Ele diz, não, qualquer coisa eu paro, eu só estou dando uma olhadinha. De vez em quando eu vejo, mas é besteira. Quando ele estiver envolvido completamente, ele não sai mais. Ele vai ficar como um drogado, viciado naquilo. E esse vício vai causar muitos males na vida dele, principalmente na vida conjugal, na vida a dois, principalmente. Então isso vai causar, vai arrebentar o casamento. Então se você encontrar o mal pela raiz, no início, corte. Porque se você deixar esse mal crescer, isso aí já é um ponto de partida para no futuro, mais adiante, separação. E interessante que também, falando sobre isso, eu lembrei sobre sex shop, né? É um tabu que as meninas dizem, ah, não, mas eu vou comprar uma fantasia para agradá-lo, tal, né? Uma fantasia da policial, uma mulher policial, uma fantasia de uma enfermeira, né? Aí o seu esposo sempre vai querer novidades. E eu acho que a novidade do casal é eles dois, no cantinho, sem nada. Do jeito que nasceu. Essa questão de novidades e fazer diferente, isso é uma questão Não. de as pessoas mais jovens gostam disso. Não, vamos apimentar. Vamos colocar mais um tempero. Não, isso aqui a gente vai fazer, mas você sabe, é só para. É. Não entre nessa. Se você expor, seu marido vem com essas histórias, você diz, não, vamos resolver de outro jeito. Porque esse tipo de coisa também abre brecha para o inimigo entrar. Porque hoje é uma fantasia, amanhã é outra, aí daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco você não tem mais controle. Você vai ver que seu marido vai sempre querer mais alguma coisa e vão acabar as ideias, né? Poxa, mas eu queria, agora não tem mais, que eu já fiz de tudo. E aí? Porque vai virar um buraco sem fundo. Então não entre nessa. Não entre, porque é outro caminho. Tanto a pornografia na internet, vídeos ou fotos, como essas coisas de sex shop, isso é um ponto de partida para o inimigo entrar. Pode ter certeza. Aí, sem dúvida nenhuma. inclusive, a gente tava falando, né, a gente comentando, e tinha uma pessoa que falou com a gente, disse assim, mas assim, o meu esposo achava muito bonito uma enfermeira. Quer dizer, se um dia ele for ser internado, não sei, pode ser, e chegar uma enfermeira, e aí, como é que ele fica, né? Eu acho que tudo isso é um incentivo a uma coisa que não é legal.
né? Para quem é de Deus sabe que essas coisas não é boa. Não é bom. Não é legal, não é aconselhável. Então, se você é de Deus, se você não é evangélico, você já sabe que essas coisas já pode cair fora. Não entre nessa. Né? E se você não é, aí você vigie, porque nesse caso, como você não é, aí fica mais difícil da gente explicar os detalhes. Mas quem já é evangélico, da igreja, e queria um conselho a esse respeito, já sabe que pode E pode até achar assim, poxa, mas vocês são muito radical, né? Vocês são muito radical. É achar melhor que. ser radical do que perder o seu marido para outras coisas. É ou não é? É, Prefiro porque ser às vezes a radical. pessoa diz, não, mas isso é besteira. Não. Tipo assim, a pessoa diz, não, eu vou pra. O cara é evangélico, o casal, né? O casal é evangélico. Ela diz, não, vamos dar uma olhada na rua, essas festas de São João, uma coisa muito bonita, né? Tem muita coisa boa. Você vai só dar uma olhada, passear, curtir os dois juntos, de boa, não tem nenhum problema. Mas lá na festa, nessa rua, vai ter muitas mulheres que vão olhar para ele e vão dizer, poxa, que cara bonita. Olha que mulher bonita. É, começa. Aqui nessa festa? Olha só, não tinha reparado. Então é ponto de partida para o inimigo também trabalhar. É, Então, se eu fosse você, eu não dava lugar e nem ia. Né? isso mesmo. Já vacinava logo. Porque já pensou, você chega lá, aí às vezes até um parente ou uma pessoa próxima, que nunca tinha reparado seu marido ou sua esposa, vai reparar e dizer, poxa, aqui na festa até que ela ficou bonita. Eu Misericórdia. conheço na rua tudo, mas aqui o negócio ficou mais. Porque esses ambientes de festas, eles são mascarados, eles têm o brilho do inimigo. Pode ter certeza. Sabe aquele brilho que o inimigo sabe, coloca para ficar tudo arrumadinho, bonitinho? Isso. Inclusive eu estava conversando com a minha esposa a esse respeito. Como ela vai numa festa, aí encontra uma menina, moça bonita, bem arrumada, sabe, maquiada, tudo conforme, nos trinques. Ele olha para ela e diz, não, pelo amor de Deus, olha que coisa linda. Você é a mulher. Vou casar com essa mulher. E ela dá mais mole pro camarada. Aí se entende os dois, fica na festa. Você olha, porque o inimigo ele tem essa força de criar essa ilusão na festa. É verdade. Aí o camarada fica com ela, às vezes até passa mais adiante, né? Sim. E aí no outro dia ele conversa com a amiga e diz, olha, encontrei uma pessoa na festa maravilhosa, bonita, perfeita, coisa linda, olha, deu certo demais. Que boazinho, tudo do jeito que eu queria. Sabe? Não tem defeito. Porque encontrou na festa. E na festa tudo é ilusão, tudo é bonito. Aí ele diz, não, eu vou casar com essa mulher, ou então vou ficar com ela, porque não sei porque as pessoas deixaram essa mulher do meu modo por aí, peguei lá e vou ficar. Aí depois, quando encontra, né, a pessoa fora da festa, no seu habitat natural, aí encontra ela sem maquiagem, sem aquele repuxado no cabelo, Sim. com a roupa normal, né? E, assim, à luz do dia. E aí descobre que aquela pessoa não é a mesma da festa. Não, deve ser irmã dela. Não, porque ela era branca, ela era mais pretinha. Não, porque o cabelo dela era esticado, agora está enrolado. Não, porque ela não tinha esse defeito na boca. Não, essa mulher é aleijada. Mas na festa ela era perfeita. Né? E o linguajar dela também na festa muda, sabia? Olha, tudo bom, sabe, fala baixo, macio. Na rua é aquele, sabe, gazinho e tudo mais. Não é a mesma pessoa. Você veja que na festa o ambiente muda. Né? O inimigo mascara. Por isso que muita gente gosta de festa, né? Porque encontra as pessoas mais bonitinhas, mais arrumadinhas. Então muito cuidado também com isso, né? Porque esse tipo de coisa é um laço do inimigo. Isso é um laço, né? Então, é por isso que o homem ele deve estar vacinado contra essas coisas, porque em festa tudo arrumadinho, bonitinho, tudo perfeitinho, tudo, sabe, nos conforme. Qualquer um fica bonito, né? Qualquer um fica assim mais atraente. Mas no final das contas, quando você vai ver aquela pessoa no normal, ela não é aquilo. É uma ilusão. Se engana. Mas às vezes é tarde demais, porque a pessoa se envolve na festa, e aí tem um envolvimento mais pesado, aí fica difícil para correr depois, né? Então isso também deve ser vigiado, né? Isso mesmo. Tá assim de gente que ilude. Você vai para a festa ver ela bem bonitinha, no final das contas ela não é aquilo lá. Né? E você, quando vê ela no normal, você jamais casaria com essa pessoa. Mas na festa você casaria, você ficaria com ela, você. É isso mesmo. Mas quando você vê ela no normal, você diz, não, já, mas aquela lá, isso é muito feio, não, pelo amor disso aí, não dá para mim não. Mas na festa você
sabe? Dar um joinha para ele. Não, essa aqui é a mulher dos meus sonhos. Tudo isso é um engano de festa, dessas farras que tem por aí. Né? Então tudo isso é preciso ser visto.